Oi, tudo bem? Que bom encontrar você aqui mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Santos, escritor de ficção folclórica. Nessa semana, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando para as pessoas se elas tinham dúvidas sobre criação de capas. É porque eu estou pensando em fazer uma série de vídeos e uma live falando um pouco sobre criação de capas. Se você se interessa por esse assunto, se você é escritor, escritor independente, fica aí comigo e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Como fazer capas sem ser uma pessoa criativa? Será que é possível? Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Então fica comigo e vamos conversar. Como eu disse, nessa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então, inclusive, se você não me segue lá ainda, dá uma passadinha lá, me segue, instagram.com/barra Rodrigo Santos Escritor. É como se eu tivesse muito mais escrito aqui do que lá, né? Mas me segue lá, tá bom? E aí as pessoas fizeram algumas perguntas sobre tipologia, cores, tipo de ilustração, capas diferentes para gêneros diferentes, margem, onde encontrar imagens, enfim. Tiveram várias perguntas lá bastante interessantes. E eu entendi que a maioria delas tinha a ver com conceito, né? Elas começavam a partir do conceito. Se a gente entender alguns desses conceitos, a gente consegue desenvolver as outras coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, particularmente, não sou uma pessoa criativa. Eu tenho muita dificuldade em criar as coisas. Eu não sou uma pessoa artística. Quem me conhece sabe que eu tenho uma pegada muito mais tecnicista. Mesmo assim, eu mesmo fiz as minhas capas, eu mesmo trabalhei com elas. Ó, eu vou te mostrar aqui no computador. Vamos dar uma olhadinha? Vamos começar olhando a capa aqui do Anicejara e a Pedra do Trovão. Esse é meu primeiro livro publicado e também acho que é a primeira capa que eu montei de fato para ser utilizada. Como eu disse, eu não sou uma pessoa criativa, mas eu tinha algumas ideias sobre capa. Então eu procurei algumas imagens na internet, fiz algumas composições, pensei em algumas coisas que tinham a ver com a história. Eu sempre faço a capa por último, é a última parte da história. Escrevo tudo, penso no título, e aí lá no final de tudo, a partir da história, eu penso na capa. Outra que eu fiz foi essa aqui, do Em Volta da Fogueira. Um outro livro meu está também na Wiclap, está também na Amazon. Nesse conto aqui eu tenho várias histórias, uma coletânea com alguns contos que tem esse plano de fundo aí do folclore, do mistério. Tudo começou com a ilustração. Eu montei uma ilustração aqui bem simples, né? A ideia da fogueira. E aí, né, montei fogueira, noite, era a ideia que eu queria. Aí dei uma tratada aqui para ver como é que ia ficar, coloquei os elementos, né, o título. Pensei aqui no tipo de fonte que eu queria usar, eu queria passar essa impressão mais sóbria, assim, sabe, mais séria, porque queria ligar com um pouco de ancestralidade, aquela ideia da avó, do avô contando história perto da fogueira. Então, eu queria dar esse tom mais solene para esse título, para esse logo. Montei aqui. Aí eu já tinha a ideia, bom, isso aqui era a ideia que eu queria da capa, mas ela estava bastante infantil e não era isso que eu queria vender. Então eu fui procurar uma imagem que tivesse relação com isso. E aí encontrei, né, uma foto de uma fogueira. E aí tem alguns conceitos aqui nessa capa. Por exemplo, a fogueira é uma foto, mas eu quis manter a lua e algumas estrelas aqui como desenho, porque eu queria fazer essa ligação entre o real e o lúdico, né, dessas histórias fantásticas que a gente ouve, porque elas se passam como realidades, mas com toda uma questão da fantasia. Então, eu fiz questão de que a lua fosse, né, bem fantasiosa aqui. E aí montei essa capa meio esverdeada e por sugestão das minhas filhas, elas falaram, vamos escurecer um pouco mais isso, pai, vamos fazer um pouco mais escuro. E aí a gente chegou na versão final, que foi a versão que foi para impressão lá na Wiclap. Tem um filtro aqui em cima, ó, escuro, que eu uso ele para ter uma ideia de como vai ficar na impressão. Tá vendo? A imagem em si ela é mais clara, mas geralmente a impressão fica uns 30, 40% mais escura. Então eu
acabo usando isso aqui para eu ter uma noção de como vai ficar. Deixa eu só puxar minha lua aqui para trás, porque ela, do jeito que tá aqui, você não tá vendo direito. Vamos lá, isso. É desse jeito que ficou a impressão. 2 capas que foram impressas, chegaram a ser impressas para livro, mas também tem a versão de e-book. E eu tenho 2 capas que eu fiz só para e-book mesmo. Uma é do Hospital de Quarentena, que é um conto aí de quarentena com lobisomem, uma ideia um pouco diferente. E aqui, como eu fiz só para o e-book, ele já tem o tamanho da Amazon, e aí algumas coisas, né? E o que eu fiz? Eu pesquisei um pouquinho sobre essa ideia de quarentena, e aí tinha muita imagem na internet usando amarelo e preto. Então, são imagens que a gente tem daquela fita de isolamento e tal. Usei ela, achei uma foto no fundo que me remetesse a essa ideia de isolamento, de abandono, porque o conto tem um pouco disso, da pessoa acordar ali num lugar que parece um lugar abandonado, meio estranho. E aí, montei aqui. Deixei um espaço aqui em cima, porque eu queria gerar uma sensação de incômodo. Geralmente, espaços em branco deixam a gente incomodado, né? Então, montei aqui. É bem simples o conceito, tá vendo? Uma foto, né? Um quadrado vermelho por cima com a transparência. Tá aqui o título. E recentemente eu fiz mais um para o concurso Tâmaras, né? É de uma poesia e também uma capa só para e-book. E aí o tema dessa poesia, né, do concurso era rua. E aí fiz o título, né, o título Quando Voltarmos para a Rua. E aí eu queria colocar algumas questões aqui, queria colocar um pouco de peso, né, o peso dessa ideia da pandemia, do voltar. Então coloquei a fonte aqui um pouquinho mais grossa, essa faixa aqui cobrindo a fonte, né? Então você consegue ler rua, mas não consegue ver exatamente, é meio que sua cabeça completa. A criança, que também encontrei essa foto num banco de imagens gratuito, a criança aqui brincando na rua, né? Então, um pouquinho desses conceitos de capa. Tá vendo que todas essas capas são bastante simples, feitas por mim mesmo, elas não exigem tanto conhecimento, né? De ferramenta, foto, texto em cima. Tá vendo só? Eu montei as capas que eu te mostrei a partir dos conhecimentos que eu fui adquirindo de como funciona o design. Como eu disse, eu não sou uma pessoa criativa, mas conforme a gente vai entendendo as ferramentas, vai entendendo as bases, né, do design, vai ficando muito mais fácil a gente conseguir fazer essas coisas também. Eu me lembro que quando eu queria aprender a tocar violão, que aliás eu nunca terminei de aprender, o meu professor na época, o Marcelo, ele dizia que eu precisava fazer 2 coisas. Na verdade, 3. A primeira, praticar. Mas outras 2. Uma era não tocar o violão desafinado, para o meu ouvido não se acostumar com um som ruim. E a segunda era ouvir muita música boa, para eu entender como é que aquilo funcionava. Eu vou te dar a mesma dica para tudo relacionado ao design, para o design das suas capas. Como que a gente pode aprender a desenvolver as capas, mesmo que a gente não seja uma pessoa tão criativa, mesmo que a gente não tenha esse conhecimento? A primeira dica é consumir boas referências, e também ruins, só que claro, né, para não fazer o que está de ruim. Como que você consegue fazer isso? Olha, de um jeito simples, muito fácil, sem sair da sua casa, você pode acessar o site da Amazon e você pode percorrer os livros mais vendidos do seu tipo de literatura, do seu gênero, daquele tipo que você escreve. Vai lá na Amazon, procura os livros daquele gênero, vai nos mais vendidos e começa a dar uma olhada em como são as capas desses livros. Você vai perceber que elas têm muita coisa em comum uma com a outra. Você vai perceber que tipos de fonte, cores, organizações vão se repetir entre elas, com uma ou outra diferença ali, mas você vai começar a entender como que isso funciona. Se você está gostando desse conteúdo, se você acha que ele é útil para você ou para alguém, deixa o seu curtir aqui para você avisar o YouTube de que esse conteúdo é bom, que vale a pena e ele distribuir para mais gente. Assim você me ajuda e ajuda também as outras pessoas a conhecer um pouquinho mais sobre isso.
Nos próximos vídeos a gente vai conversando um pouquinho sobre onde encontrar imagens, onde encontrar fontes, um pouquinho mais esmiuçando esses conceitos, né, as ferramentas mais práticas. Mas o conselho desse vídeo, se você não se sente uma pessoa criativa, se você é um escritor, uma escritora autopublicado e você quer produzir as suas capas, a minha dica é que você olhe, observe com um olhar crítico e atento outras capas também. Com certeza você vai ser capaz de olhar ali o que você gosta, o que você não gosta e pensar em meios de reproduzir isso dentro do seu próprio estilo. E aí, me conta, você tem um livro escrito? Você já tem capa? Você já pensou em fazer capa para o seu próprio livro? Como que é isso? Você tem alguma experiência? Divide comigo, eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.